Tudo bem? Seguindo o nosso estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Essa é uma série de aulas facilitadoras que nós estamos fazendo acerca do livro que está aí na sua tela, né? O livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Livro esse que você pode localizar no site www.unificacionista.com, e aí na sua tela também a gente está colocando o QR Code. Agora com o seu celular você pode aí acessar diretamente, né, colocando aí, capturando essa imagem, ele já vai te levar diretamente para o site, e ali na seção de literaturas, entre outros livros, você pode fazer o download, né, para você poder ter o livro e continuar seguindo nessa sequência de estudos, ou até mesmo no próprio site a gente tem uma ferramenta que permite que você possa manusear, folhear o livro ali mesmo no site, né? Então, só para a gente se situar, nós já encerramos 4 capítulos, né, nessa sequência de estudos, todos eles já estão aí disponíveis, né, já são mais de 30 videoaulas, né, que estão aí disponíveis, abordando esses 4 primeiros capítulos. Assim, de uma forma bem sucinta para situar, nós já estudamos o primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, o segundo capítulo falando sobre ontologia, uma teoria do ser, o terceiro capítulo falando sobre a teoria da natureza humana original. Desses 3 capítulos importantíssimos, né, porque, como eu já mencionei em aulas anteriores, eles são referenciais, são paradigmas a partir dos quais os demais capítulos vão se sucedendo e buscando sempre as ideias, os conceitos, todos os aspectos que nós fomos ali sedimentando lá nesses 3 primeiros capítulos, agora a gente está aplicando. E aí já finalizamos na aula anterior o 4º capítulo falando sobre axiologia ou uma teoria sobre valor. Nessa aula nós vamos iniciar o 5º capítulo agora falando, como está aí na sua tela, sobre teoria da educação. A teoria da educação a partir do ponto de vista ou a partir da perspectiva do pensamento de unificação. É claro que serão várias aulas. Nessa aula específica, nós vamos fazer aí como eu já fiz em outros capítulos, a construção de um cenário. Então a gente vai levantar algumas questões sobre o que é ou o que se tem aí hoje estabelecido sobre educação, as teorias ou a ideia central, né, as ideias que são as ideias principais aí que estão já sedimentadas sobre esse tema educação. Vamos fazer aí algumas reflexões nessa aula, e aí a partir dessa aula especificamente, e principalmente das próximas, aí sim nós vamos entrar propriamente no estudo da teoria da educação a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Nessa aula é bastante importante porque, como eu já havia feito ali uma introdução na aula anterior, a gente vai fazer aí o referencial, vamos construir o referencial e o paradigma a partir do qual o pensamento de unificação desenvolve a sua teoria sobre educação. É claro que, como eu já havia mencionado, né, a gente vai buscar isso também no aspecto teológico. Então a gente vai usar bastante informações do livro Exposição do Princípio Divino, do Dr. Reverendo Sam Memon, ok? Então aí a gente vai ao longo da aula fazendo os comentários, fazendo as referências, e aí vou dando as dicas. Eu vou trazer todo o conteúdo? Também não, eu sempre enfatizo isso. Por isso, novamente, reitero, como sempre faço nas outras aulas, que você, de posse do livro, por isso eu já referenciei aí nessa tela, você possa ir lá buscar mais informações, tá? Depois se debruçar sobre o livro realmente. Aqui nessas aulas facilitadoras, o nosso objetivo é realmente facilitar, é tornar um pouco mais compreensível e te dar os pontos centrais, as ideias principais, os conceitos essenciais com os quais, bem entendidos, você vai depois poder muito mais tranquilamente estudar e aprofundar, inclusive, né, o que a gente vai fazer aqui de uma forma bastante conceitual, superficial, mas pelo menos dando as dicas, os pontos fundamentais das ideias, beleza? Enfim, uma pequena introdução, né? Então vamos avançar então na nossa sequência de estudos. Então vamos lá. Educação nas sociedades atuais está em crise. Então esse é o primeiro referencial a partir do qual o pensamento de unificação vai desenvolver toda a sua argumentação. Então a gente observa, isso é uma coisa notória, que a educação, e isso não é exclusivo do Brasil, né? E não é exclusivo também da nossa época. A gente vê que ao longo da história e em vários momentos aí tiveram autores e pensadores falando sobre isso. E basicamente a ideia que a gente chega à conclusão aí que a gente não é nenhum descobridor, né? Colocamos
né, o ovo em pé, não. Na verdade, isso é uma ideia que já está bem disseminada, né? E aí a gente pode observar isso, alguns exemplos a gente vai mencionar aqui, como por exemplo, o aumento da delinquência juvenil, da degradação da moralidade sexual da juventude, da frequente ocorrência de violência nas escolas e assim por diante, né? Contudo, uma teoria de educação apropriada, adequada, que seja capaz de superar essa confusão, e é difícil de se encontrar. E a educação do atual momento parece que perdeu aí o seu senso de direção. Relacionamentos adequados entre mestres e estudantes estão diminuindo. Isso é o mesmo que dizer que os estudantes não respeitam mais os mestres, e também os mestres, por outro lado, perderam o próprio senso de autoridade e entusiasmo. Em consequência, o relacionamento entre mestres e estudantes basicamente hoje aí se resume a uma relação comercial, onde os mestres, por um lado, estão vendendo conhecimento, muitas vezes, na maioria das vezes, principalmente no mundo atual, por conta de essa movimentação social aí das minorias, muitas vezes eles estão presos no politicamente correto, na hora de vender o seu conhecimento. E por outro lado, os estudantes estão ali também apenas comprando conhecimento. Qual o objetivo? Uma formação, uma carreira, uma profissão com a qual eles também possam obter recursos, né? Ter um bom padrão de vida, etc. Então, basicamente, virou essa relação comercial. E as escolas, por fim, se transformaram em lugares de compra e venda de conhecimento. E a ideologia comunista, né, se aproveitando dessa situação caótica do sistema educacional, se infiltrou nessas circunstâncias, transformando as escolas em lugares repletos de distúrbios. A ideia democrática, no que diz respeito à educação, né, o ideal aí do mundo democrático quando se debate o tema educação, basicamente qual é o objetivo? O que se entende por educação? É cultivar cidadãos democráticos que observem esses princípios da democracia, como soberania do povo, né, o regime da maioria, igualdade de direitos, enquanto, ao mesmo tempo, respeita os direitos dos outros, cumprindo sua própria responsabilidade e reivindicando seus próprios e legítimos direitos. Muito bonito, mas eu já fiz alguns comentários em aulas anteriores, né, sobre a superficialidade, a pouca profundidade dessas ideias no que diz respeito à formação do caráter do cidadão. Entretanto, contra esse ideal democrático da educação bastante superficial, os comunistas apresentam a seguinte argumentação, e eu vou compartilhar com vocês essa argumentação que eu trouxe aí. Basicamente diz assim: em uma sociedade de classes, a classe dominante pode realmente respeitar os direitos dos trabalhadores e agricultores? Cumprir a própria tarefa e missão na sociedade de classe significa ser um servo leal para uma classe dominante, não é? Isso não é verdadeira democracia. Verdadeira democracia é uma democracia para trabalhadores e agricultores, ou seja, né, em outras palavras, uma democracia do povo. Portanto, uma verdadeira educação democrática deveria ser aquela para o benefício do povo. Assim, a fim de oferecer uma verdadeira educação, devemos derrubar a sociedade capitalista e construir uma sociedade socialista. Muitas pessoas, né, têm sido persuadidas, influenciadas, seduzidas por esse argumento. Já usei essa expressão em aulas anteriores também, né? Esse desafio comunista contra o capitalismo não perderá o seu poder de persuasão enquanto as estruturas sociais de exploração, opressão, injustiça, corrupção e assim por diante permanecerem na sociedade capitalista. Então percebe que, na verdade, não é apenas um posicionamento contrário e revolucionário, mas porque existem motivos, existem realmente problemas sociais, alguns a gente referenciou aí, mas que eles precisam de fato serem solucionados, senão a gente vai ficar argumentando com ideias vazias contra argumentos que, observando a realidade social, aí onde a gente encontra exploração, opressão, injustiça, corrupção e etc., né, são insumos que vão fomentando essas argumentações. Portanto, essas mazelas sociais, elas precisam, elas devem, elas demandam ser urgentemente eliminadas. Para fazer isso, então, o movimento por uma nova visão de valor, baseada no amor verdadeiro de Deus, e a gente falou bastante sobre isso nas aulas anteriores, sobre o 4º capítulo, quando falamos sobre
axiologia, né, a teoria do valor, então isso deve ser lançado. E juntamente com isso, uma nova teoria de educação deve ser estabelecida, e é o que a gente vai propor a partir dessa aula e nas aulas sequentes, tratando desse 5º capítulo. Ok? Beleza? Tá conseguindo acompanhar? Como eu falei, é uma introdução, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre essa teoria da educação que deve ser estabelecida. E no que nós vamos estabelecer essa nova teoria, ou a teoria da educação no pensamento da educação? Ela vai ter que ser baseada no padrão de Deus, originalmente, no padrão que Deus originalmente pretendia para os seres humanos enquanto eles cresciam. Essa teoria pode, então, dar direção adequada para as instituições educacionais de hoje, as quais estão em confusão. E pode fornecer uma visão de educação para a sociedade do futuro. E a gente já falou alguma coisa sobre sociedade do futuro em aulas anteriores, a gente fez ali alguns questionamentos especificamente sobre o 4º capítulo, quando falamos sobre axiologia, né? Então, se você não viu, ou se viu e não está lembrado, sugiro, né? Assiste lá de novo, né? Principalmente as primeiras aulas, onde a gente fez toda a construção também desse cenário, analisando exatamente as proposições de uma sociedade do futuro e as demandas que surgem, né, quando a gente se defronta com toda uma série de questionamentos que surgem, né, quando a gente fala sobre isso. Mas enfim, é só uma reflexão sobre algo que a gente já discutiu anteriormente. Então, em outras palavras, essa é uma teoria que capacita nos prepararmos para a sociedade ideal do futuro. Esse é o ponto que eu estou destacando na sua tela, exatamente porque eu entendo que esse tema está lá dentro do texto do livro Novas Essências do Pensamento e Edificação, mas eu percebi que ao estudar todo o capítulo, o objetivo central é esse de fato, né? A gente precisa ter uma teoria de educação, e o Pensamento e Edificação se propõe a construir essa teoria para nos capacitarmos, para nos permitir estarmos preparados para essa sociedade do futuro, ou principalmente quando a gente reiterou isso lá no 3º capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, uma sociedade ideal, uma sociedade humana ideal para o futuro. Então a teoria da educação apresentada nesse livro, ela é basicamente ou simplesmente essa nova teoria da educação. Ou essa é a proposição da teoria da educação do pensamento e da unificação. Teorias da educação geralmente têm 2 aspectos, né? A gente tem que observar que a teoria da educação ela vai ser composta de 2 elementos essenciais, 2 aspectos, né? Como o pensamento de unificação chama. Basicamente, um é referente ao aspecto assim, de ideais, objetivos, métodos e assim por diante, né? Do aspecto educação. Isso corresponde ao que é chamado aí de filosofia da educação, tá bom? O outro aspecto trata com educação como um fenômeno mais objetivo e observável, e isso é chamado de ciência da educação. Basicamente, a ciência da educação trata dos currículos educacionais, avaliações dos alunos, técnicas de aprendizagem, aconselhamento, né, dos estudantes, dos alunos, a própria administração escolar e educacional, enfim, e assim por diante, ok? Então, esses 2 aspectos aí que eu mencionei, né, que está aí na sua tela, filosofia da educação e a ciência da educação, se colocam aí dentro daquilo do que a gente já vem falando nas aulas anteriores, e todos esses paradigmas e referenciais, conceitos que a gente construiu ao longo de todas essas aulas, a gente vai colocar esses 2 aspectos, filosofia da educação por um lado, como um elemento sum-sam, ok? Então já vai anotando, né? Aquela dica que eu sempre dou, caderno, caneta à mão, vai anotando. Então, filosofia da educação, a gente vai colocar aí associando com o aspecto sum-sam. Enquanto que o aspecto ciência da educação, a gente vai relacionar e colocar de forma comparativa com o elemento ryun-sam, tá bom? Então, a filosofia da educação é o aspecto sum-sam e a ciência da educação é o aspecto ryun-sam. Beleza? Anotou aí? Dica fundamental. Vai cair na prova, né? Tirando a brincadeira aí, né, que eu sempre faço aí de cair na prova, mas é um referencial muito importante com o qual a gente vai seguir trabalhando. Então, por isso que eu menciono e reitero a importância de você ou anota, né, como eu sempre brinco, a história do caderno e a caneta, ou depois pega o livro lá, o Pensamento e Unificação, e se debruce, estude mais detalhadamente essa referência e essa relação que o Pensamento e Unificação faz entre esses aspectos, filosofia da educação e ciência da educação. Beleza? Infelizmente, enquanto a ciência da educação tem feito notáveis progressos até o presente momento, e isso é observável e notório, né,
né, com todas essas ferramentas que a gente tem à mão de administração, como eu mencionei, o uso de tecnologia, informática, etc, etc. Então, quando a gente fala dos métodos, das ferramentas que estão à mão dos mestres, a gente vê que o aspecto ciência da educação vai muito bem, obrigado. Né? A gente pode aí ter, então, a ciência da educação em alta estima no momento atual. A filosofia da educação, por outro lado, a gente percebe que ela está relativamente, vamos dizer assim, negligenciada. Né? Por isso, está em constante declínio. E a gente vê que toda essa confusão, todo esse caos, todos esses elementos problemáticos que a gente elencou aí, né? Falando ali sobre delinquência, violência, problemas da sexualidade, etc, 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 estão exatamente vinculados e atrelados a esse declínio do elemento filosofia da educação. Beleza? O fato que a educação atualmente perdeu a sua direção implica na ausência de uma saudável filosofia da educação. Por conseguinte, fica claro que o trabalho e a ênfase e o tema sobre o qual nós vamos dedicar as demais aulas sobre o 5º capítulo, Teoria da Educação a partir da perspectiva do pensamento da unificação, é lógico que vai estar focado, concentrado, então, em filosofia da educação, ou, né, entre parênteses, aí como eu mencionei um pouco antes, o aspecto Sun San da educação. Beleza? Está conseguindo aí fazer a construção dos gráficos na sua cabeça? Eu vou trazer eles nessa e nas próximas aulas, tá bom? Então fica tranquilo aí. Portanto, o que é urgentemente necessário atualmente é o estabelecimento de uma nova filosofia da educação. E a teoria da educação da unificação, ou do pensamento de unificação especificamente, que a gente vai passar a apresentar a partir dessa aula e nas aulas que virão, é oferecida a fim de entender exatamente essa necessidade. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar a falar então aí agora sobre o aspecto que realmente vai nortear e vai ser o paradigma de tudo que a gente vai discutir nas aulas que virão quando entrarmos especificamente no estudo da teoria da educação, do pensamento de unificação. Então esse primeiro item que eu vou aqui apresentar agora fala sobre o fundamento do princípio divino para a teoria da educação. E esse item A, semelhança a Deus e as 3 grandes bênçãos. Aqui eu já gostaria de fazer uma pequena introdução e um parênteses. Então, aí, como eu mencionei no início da aula, a gente vai buscar informações e argumentos a partir do aspecto teológico do reverendo Dr. Samir Moon, que está lá claramente detalhado no livro Exposição do Princípio Divino. Você vai ficar pensando aí, mas espera lá, mas isso é a proposição educacional de um sistema denominacional ou aspecto teológico e religioso vai estar vinculado ao ensino religioso? Não passa por aí, tá? Eu falei, mencionei, vou reiterar, vou fazer uma pequena explicação aqui. O princípio divino, o livro Exposição do Princípio Divino, ele explica questões teológicas, mas ele traz uma dimensão bastante filosófica e científica também. Então, quando ele fala, por exemplo, aí, como eu mencionei nesse item A que a gente vai estudar e que está na sua tela, semelhança a Deus e as 3 grandes bênçãos, ou seja, eu vou pegar alguns trechos ali do Gênesis que é explorado, explicado, detalhado, esmiuçado dentro do livro Exposição do Princípio Divino, e mostrar esse aspecto aplicável à educação com relação à dimensão humana. Basicamente, olha, a gente tem falado sobre isso, a gente mencionou alguma coisa muito detalhado ali, talvez não tão aprofundado, mas bastante detalhado na teoria da natureza humana original. E aqui eu vou importar agora, a partir do princípio divino, alguns elementos que vão nos dar o referencial, vão nos dar o paradigma, vão nos dar o embasamento de ideias, de filosofia, para a proposição do que a gente está falando aqui. Construir uma teoria da educação que possa realmente atender às demandas do mundo atual. Beleza? Então vamos lá. Basicamente, quando a gente estuda lá no livro Exposição do Princípio Divino, a gente aprende que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Isso está lá referenciado no livro do Gênesis, na Bíblia, no capítulo 1, versículo 27. Quando a criação do ser humano foi finalizada, Deus concedeu a esses primeiros, homem e mulher,
suas bênçãos, né? As 3 grandes bênçãos que está aí na sua tela, né? A gente trouxe a passagem bíblica que diz assim: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Depois consulta lá, está aí a referência bíblica, Gênesis 1:28. E aqui eu vou afirmar, o pensamento de unificação afirma, e por isso eu vou reiterar, porque é muito importante. Tá com o caderno e a caneta à mão? Pega e anota. É dica fundamental. Olha a afirmação que está aí na sua tela. Este é o fundamento para a educação. É uma frase curtinha, simples, você deve estar pensando assim, nossa, mas é uma afirmação. Qual é o embasamento disso? Nós vamos passar várias aulas a partir dessa daqui um pouquinho, mas principalmente das próximas, quando a gente começar a detalhar a teoria da educação, explorando muito esse aspecto, porque essas 3 bênçãos que parece uma argumentação religiosa e que as pessoas, cada um vem ali e usa uma argumentação religiosa, mas que na verdade tem um aspecto sociológico, antropológico, social, humano, muito importante, porque ele mexe com os 3 aspectos, as 3 dimensões da vida humana. Vou falar alguma coisa sobre isso aqui? Sim, por quê? Porque é importante. Vou explorar de forma aprofundada, criando uma tese e fazendo aqui vocês doutores em princípio divino? Não, não é o meu objetivo. Então, por isso eu falo. Depois também, se você puder, pega o livro Exposição do Princípio Divino e vai lá e estuda também essa parte, tá? Esse é o primeiro capítulo, né? O que a gente vai estudar aqui está lá no primeiro capítulo do livro Exposição do Princípio Divino. E eu não vou fazer uma explicação muito aprofundada. Mas aquilo que vai nos permitir construir esses referenciais para desenvolver toda a teoria da educação está contido aí, nessa passagem, Gênesis 28. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E aí eu reitero, anota, grifa, passa um destaca-texto nessa afirmação, porque é fundamental. E o resto das aulas que nós vamos fazer sobre esse 5º capítulo vai voltar a essa afirmação que nós estamos fazendo, que está aí na sua tela. Este é o fundamento para a educação. Eu melhoraria essa frase dizendo assim: as 3 grandes bênçãos, a explicação teológica que o reverendo Dr. Samir dá sobre isso, vai nos dar o referencial, o paradigma para construirmos a filosofia da educação, para construirmos a sociedade ideal do futuro. Cara, fui longe agora, né? Mas peguei aquele destaque que eu fiz ali anteriormente e já complementei aí, dei uma melhorada nessa frase, mas essa né, fiz essa ênfase aí para você perceber a importância do que a gente está falando aqui, tá bom? Né? Tá bom? Não sei se fui enfático o suficiente, mas né, depois pega o livro e você vai ver como o livro dá muita importância para isso, tá bom? Então, baseado nesse fundamento aí que eu afirmei, a educação pode ser descrita então como um processo de criar filhos para alcançar semelhança com Deus. Em outras palavras, e aí o grifo que está aí na sua tela, educação é um esforço para orientar os filhos para que eles possam se assemelhar a Deus. Como assim? Mas o ser humano tem que ser semelhante a Deus? Gente, nós falamos muito sobre isso, né? Quantas vezes, olha, toda essa sequência de estudos que a gente está fazendo, explicamos as características de Deus no 1º capítulo, aplicamos e demonstramos a manifestação dessas características em todos os seres existentes no 2º capítulo, especificamente sobre o ser humano, a complexidade da natureza humana original, mas assim, manifestando também essas mesmas características de Deus, mas nós sabemos que o ser humano foi criado com o potencial. Ele precisa chegar nesse estado de assemelhar-se, né, a Deus. Isso é um processo que aqui nós vamos chamar de educação. E vamos montar, então, uma filosofia da educação através da teoria da educação. Mas, enfim, aqui são algumas reflexões e cenas do que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá bom? Então, ali eu gostaria de falar também sobre assemelhar-se a Deus. Então, significa assemelhar-se com sua imagem divina e seu caráter divino. Estou usando já expressões que nós usamos em aulas anteriores. Falamos aulas e aulas sobre a imagem divina. O que era? Sunsan e Hunsan. Yan, imagem individual. Caráter divino, não falamos? Falamos e fizemos uma aula específica para cada um deles. Né? Falamos sobre o coração de Deus,
logos, criatividade. Fizemos essa mesma análise, referência, identificando isso no ser humano. Não falamos? Então, assemelhar-se a Deus significa exatamente isso, assemelhar-se a essas características. Um ser humano, ele nasce com a imagem divina. Sun San, Hyun San, Yang, Yin, imagem individual. Só que a ênfase aqui, né, anota no seu caderninho. É importante o que eu vou falar agora. Ele tem essas características? Tem. Todas elas? Sim. Mas ainda não no estado aperfeiçoado, mas no estado com o potencial de aperfeiçoamento. Ou seja, no estado imaturo, vamos dizer assim, né? A criança já nasce falando? Não. Tem o potencial? Tem. E pode se desenvolver? Pode. Precisa, entendeu? É um exemplozinho só para ilustrar. Então, deste modo, os seres humanos gradualmente passam a se assemelhar à imagem divina de Deus enquanto crescem. Isto é ainda mais verdadeiro para o aspecto do caráter divino. E a gente falou bastante sobre isso. Eu não vou voltar a esses detalhamentos que nós fizemos lá no capítulo Teoria da Natureza Humana Original. Então, ao dizer que o ser humano deve se assemelhar com a imagem divina de Deus, a gente quer dizer que ele deve se assemelhar a Sun San e Hyun San, Yang e Yin, imagem individual de Deus. Beleza? Fechou? Fiz as referências suficientes aí, lembrando que a gente já estudou? Espero que sim. E enquanto também, né, se assemelhar ao caráter divino de Deus, que significa assemelhar-se ao quê? Coração, logos e criatividade. Entre as bênçãos de Deus, essas bênçãos que Deus concedeu aos primeiros seres humanos, Adão e Eva, lá do Jardim do Éden, frutificai, ou em algumas traduções você pode encontrar também crescei, significa isso, crescer, aperfeiçoar o seu caráter individual. Olha o quanto falamos sobre isso, gente, né? Tem aulas e aulas, né? Mas enfim. Multiplicai-vos e enchei a terra, tá claro, significa tornar-se esposo e esposa e multiplicar filhos. Mas que qualidade de esposo e esposa? As pessoas são educadas para ser esposo e esposa, pais? Qual é o tipo de educação que as pessoas precisam para formar uma família ideal, numa sociedade ideal do futuro? A gente se concentra em educar para tantos outros assuntos, né? Formação curricular, formação profissional, especialização, pós-graduação, doutorado, tal, mestrado. E para a família? Quantos anos a gente fica no banco de escola estudando e nos preparando para esse assunto? Né? Eu estou fazendo só algumas reflexões. O objetivo aqui, eu vou entrar nessa discussão agora? Não. Isso é mais para frente, tá? E aí o terceiro aspecto que fala lá nas 3 grandes bênçãos, sobre dominar a terra. Basicamente é isso, significa ter domínio sobre todas as coisas. E nós já falamos algo sobre isso quando falamos sobre criatividade. Principalmente quando estudamos o capítulo 3, Natureza Humana Original, sobre a criatividade humana, que é semelhante à de Deus, mas que tem ainda alguns probleminhas. Então, ela é plenamente semelhante. Será? Né? Eu não ousaria dizer isso, mas, enfim, né? Cabe aí também a você fazer as suas análises e reflexões, tá bom? Então, através da realização dessas 3 grandes bênçãos, que a gente, né, não vai se debruçar tanto no estudo teológico, mas um aspecto de construir referenciais e paradigmas para propor aqui na teoria da educação, a gente tem que entender que homem e mulher vão passar então a herdar o caráter divino de Deus, ou seja, coração, logos e criatividade, como a gente já falou, e eles também passam a se assemelhar as naturezas de perfeição, multiplicação e domínio, né? Fazendo já a referência às 3 grandes bênçãos que a gente já mencionou aí, né? Beleza? Ficou claro para você? Então está bem enfatizado essa questão de que educação é um esforço para orientar os filhos a se assemelharem a Deus. Em que aspecto? Todos esses que eu elenquei aqui agora, tá bom? Então aí vamos falar um pouco mais aí sobre esse aspecto, né, do significado do que seria realmente transportarmos essa expressão teológica, frutificai, multiplicai-vos e dominai, trazendo aí essa nova configuração que o reverendo Dr. Samuel Moon faz dentro lá da exposição do princípio divino, colocando como perfeição individual, né, como multiplicação, né, família e o ideal de família, né, e o domínio, o exercício da criatividade e domínio sobre todos os seres existentes. Sendo que a ideia de que educação precisa ser estabelecida, uma filosofia de educação, precisa ser estabelecida e será estabelecida no fundamento, na base dessas 3 grandes bênçãos que a gente está mencionando aí.
Beleza? Então vamos falar primeiramente aí sobre, eu coloquei na tela os gráficos das três, mas vamos falar uma por uma, tá? Para você conseguir entender. E aí eu vou reiterar, depois pega o livro e estude mais detalhadamente. Aqui eu só vou te dar referenciais. Vou trazer as ideias principais, tá bom? Então, a gente falando, quando falamos ali sobre o primeiro aspecto aí de perfeição, que se refere exatamente ao aspecto individual, como está aí na sua tela, as características duais que estão aí de mente, corpo, Sum-Sam e Ryun-Sam de um ser humano, a gente vai entender o seguinte, que, por exemplo, lá em Mateus 5,48, Jesus disse assim, ó, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Percebe? E é um comando, né? Como são comandos, como são conjugações no imperativo, lá dos mandamentos do Gênesis, quando Deus fala cresça, frutifique, multiplique, né? Jesus também, já no Evangelho, fala da mesma forma. Sede, seja, faça-se perfeito. Então é um comando, e é você que tem que fazer, não está claro? A conjugação verbal está muito clara, né? O que basicamente quer dizer isso daí? Esse chamado para as pessoas se assemelharem à perfeição de Deus. Perfeição aqui se refere basicamente a isso. Unidade de Sum-Sam e Ryun-Sam. Em Deus, a gente falou bastante sobre isso lá na teoria da imagem original, que o Sum-Sam e Ryun-Sam estão em harmoniosa ação de dar e receber, num relacionamento de sujeito e objeto, centrando no coração, e formam uma unidade. E isso dá a Deus essa característica de perfeição, percebe? Falamos isso? Olha, só assistir lá, mas falamos bastante sobre isso, não vou voltar a esses temas. Aqui agora eu só vou buscando, como eu falei, né? Vou lá buscar aqueles referenciais que a gente já vem construindo ao longo de várias aulas e construirmos juntos aqui agora uma teoria da educação a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Então, desse modo, para os seres humanos se assemelharem a essa perfeição de Deus, significa então que, como está aí na sua tela, Sum-Sam e Ryun-Sam estão unidos através de dar e receber, centrando também num coração, no caso aí também tem o propósito, né? E em um ser humano existem 4 categorias, né, de Sum-Sam e Ryun-Sam, como já foi mencionado lá na teoria da natureza humana original. Não viu? Tá lá. Você viu e não lembra? Assiste de novo, tá lá, tá bom? Não vou voltar nesse tema aqui não, tá bom? Para não ficar bastante essa aula, já pensou? Né? Vamos ficar reprisando tudo aquilo? Quem viu e lembra vai achar cansativo. Se você não viu, assiste lá, tá bom? Mas aqui a gente basicamente está se referindo à mente espiritual, tá? O aspecto, o elemento ali de mente espiritual, quando a gente falar, e como está aí na sua tela, o elemento Sum-Sam, e o elemento Ryun-Sam, a gente vai dar bastante ênfase ao aspecto mente física, né? Beleza? Então, anota aí, né? Nas suas colinhas. A fim de que a mente espiritual e a mente física estejam unidas, a mente espiritual deve funcionar, então, na posição de sujeito, né? Lembra que a gente já falou sobre isso, né? A necessidade dessas posições, né? Sujeito e objeto. Então, a mente espiritual assume essa posição de comando, né? de direcionadora, né? No aspecto sujeito, e a mente física vai ser o subordinado, né? Vai estar na posição de objeto. Isso é, a mente espiritual deve ter domínio sobre a mente física. Tá bom? Anota aí. A mente espiritual, ela está preocupada. A ênfase, o foco, a concentração da mente espiritual é a busca de valores. Quais valores? Vamos de novo no review aqui, na revisão. Né? Quais são os valores? Verdade, né? Intelecto. Qual outro valor? Bem, né? Qual é o aspecto? Vontade e beleza. Qual é a faculdade? Lembra qual é a faculdade? Emoção. Então, intelecto, emoção e vontade estão buscando respectivamente. É verdade, beleza e bem. Enquanto a mente física, né, por outro lado, ela vai se concentrar, ela vai estar preocupada, o foco da mente física é a busca de alimentos, vestuário, abrigo, realização sexual e etc. Assim, a fim de que a mente espiritual e a mente física estejam unidas, uma vida em busca de verdade, bem e beleza deve assumir prioridade. E uma vida em busca do alimento, vestuário, abrigo, realização sexual vai ter um aspecto secundário, importante sim, mas secundário. E isso são paradigmas referenciais com os quais nós vamos seguir estudando e construindo a nossa teoria da educação nas próximas aulas. Beleza? Ainda falando aí sobre perfeição individual, a gente não pode esquecer que o centro da ação dar e receber entre a mente espiritual e a mente física é coração e amor. Lembra? A aula também já tem gravada sobre coração lá na imagem original, uma aula inteira falando sobre o coração de Deus, e depois analisamos, replicamos e vimos a manifestação desse atributo no próprio ser humano lá no 3º capítulo.
Então, aqui em resumo, uma vida em busca de alimentação, vestuário e abrigo deve ser conduzida, sim, claro, centrando numa vida que também busca prioritariamente, né, fundamentalmente, verdade, bem e beleza, baseando-se sempre no amor. Que tipo de amor? Amor verdadeiro. Que amor verdadeiro? Amor que vive para o benefício dos outros. Beleza? Isso é o que se entende por assemelhar-se à perfeição de Deus. Quando as pessoas são jovens, elas não entendem bem os valores da verdade, do bem e da beleza, mas quando elas vão amadurecendo com o passar do tempo, seus corações vão gradualmente se desenvolvendo e elas passam a conduzir, centrando no amor, uma vida verdadeira, uma vida boa e uma vida bela. Assim as pessoas gradualmente vão se assemelhando, ou passam a se assemelhar à perfeição de Deus. Sendo que o ser humano é um ser dual de ser espiritual e ser físico, o crescimento humano envolve o crescimento de ambos. Ambos, o ser espiritual e o ser físico, de uma pessoa, ok? Não vou voltar nessa discussão. Já fizemos essa aula lá atrás. Teoria da natureza humana original. Então a primeira bênção aí, frutificar ou crescer, né? Se refere não somente ao crescimento do ser físico, mas fundamentalmente, essencialmente, primariamente, ao crescimento do ser espiritual. Ou seja, o aprimoramento do nível espiritual de uma pessoa. Isso é paradigma, é referencial e nós vamos usar isso, tá? Eu não vou ficar agora botando na sua tela tantos textos, mas essa é uma dica fundamental, né? A filosofia da educação, a partir da perspectiva do pensamento de unificação, tem como foco, como ponto central, como paradigma central, a educação e a formação no aspecto espiritual. E essa é uma demanda que a gente dificilmente vai encontrar nos sistemas, filosofias, objetivos educacionais vigentes atualmente. Ok? Então é importante a gente anotar isso, ter isso como referencial, porque a gente vai voltar a isso nas aulas seguintes, tá bom? Beleza? Anotou aí? Deu tempo? Contudo, então, o ser espiritual cresce no fundamento do ser físico, ou seja, através da ação dar e receber, né, desses dois elementos que estão aí na sua tela. Né, na primeira, ali na parte do gráfico, falando sobre a primeira bênção, os aspectos do ser físico, perdão, Sun San, ali, que refere-se à mente espiritual, e o elemento Ryun San, né, que refere-se à mente física. Então, se os seres humanos crescem até a maturidade dessa forma, eles herdam a perfeição de Deus. Portanto, essa é a primeira bênção dada como uma promessa para os seres humanos. Ok? Ficou claro? Então, entenda que nós estamos falando de teologia? Não. Nós estamos falando de ensino religioso? Não. Nós estamos analisando uma das dimensões da existência humana, a dimensão individual. Eu, individualmente, eu preciso me resolver, saber quem eu sou, qual é o objetivo da minha existência. Realmente eu existo só para me alimentar, só para me reproduzir, só para me abrigar, enfim. E o que são esses valores? A gente discutiu isso várias aulas do capítulo anterior, aí no quarto capítulo, falando sobre axiologia. Não vou voltar nessa discussão. Mas percebe que é uma dimensão muito importante que a educação, principalmente o aspecto filosofia da educação, não tem dedicado muita atenção, pouquíssima atenção, quase nada, né? Mas enfim, fica aí, né? Faz a sua reflexão. Eu fiz algumas aqui. Vamos falar aí agora, nesse mesmo gráfico, do segundo aspecto aí, tá? Eu até vou colocar aqui já na sua tela. A gente falou aí da primeira bênção, né? Essa questão de assemelhar-se a Deus individualmente. Eu, como ser humano, seja homem, seja mulher, preciso estar minha mente espiritual e a minha mente física em harmonia, permitindo que eu esteja plenamente resolvido, entendendo o propósito da minha vida, minha individualidade, quem eu sou. E aí vamos falar agora, né, do segundo aspecto aí, já falando sobre multiplicação. Vou botar aí na sua tela para a gente não perder o referencial. Então, os seres humanos, eles devem também se assemelhar ao aspecto de multiplicação, como fala lá na segunda bênção, né, que está ali no Gênesis 1:28, como a gente mencionou, multiplicar e encher a terra. Né? Então, Deus é um ser harmonioso de Yang e Yin. Lembra disso? Falamos uma aula inteira lá no primeiro capítulo. E aplicamos isso no terceiro capítulo, na natureza humana original também. Por isso a gente diz que o homem e mulher estão destinados a se assemelharem a essa harmonia de Yang e Yin em Deus. Falamos bastante sobre isso, falamos. Esgotamos o assunto? Não, nossa, né? Teríamos que ficar aqui. É um assunto que dá margem, né? Dentro do entendimento do pensamento de unificação, daria margem para a gente desenvolver muito, mas a gente está focado
no objetivo como segue o livro, didaticamente como segue o livro. Então a harmonia basicamente de Yang e Yin nos seres humanos se refere à harmonia nesses elementos, homem e mulher, ou no caso família especificamente, esposo e esposa. Os seres humanos foram criados através da natureza de multiplicação. Lembra disso? Dica aqui, tá? Aulinha lá do primeiro capítulo, ação, origem, divisão e união. Beleza? Fica a dica. Assistiu? Não está lembrado? Não assistiu? Assiste lá. É fundamental para entender o que eu acabei de falar aqui, né? O que eu acabei de dizer? Eu disse que os seres humanos foram criados através da natureza de multiplicação de Deus, ou seja, através da harmonia de Yang e Yin dos próprios elementos em Deus. Esses elementos em Deus que através da unidade, tal como estão em dar e receber também e harmoniosos, como o Sun-San e Hyun-San que a gente mencionou aí anteriormente, né? Então, nós seres humanos também fomos criados e vamos continuar criando e vamos realizar isso e faz parte do objetivo da nossa existência, do nosso, vamos botar aqui um parênteses, usando uma expressão lá do princípio divino, exposição do princípio divino, abriu parênteses, propósito de criação. Deus nos criou com esse propósito. Fechei o parênteses, então. Nós, seres humanos, somos criados para multiplicar filhos através de harmonia, dessa harmonia de Yang e Yin, ou seja, de esposo e esposa, como também já fizemos, né, do mesmo processo com o aspecto individual ali, mente e corpo, né? Então, quando a gente observa essa bênção, né, quando Deus fala, né, que o ser humano tem que multiplicar, esse chamado basicamente é para nos assemelharmos, né, para o ser humano se assemelhar à natureza de multiplicação de Deus. É um chamado para que homem e mulher cresçam até o ponto onde eles estarão qualificados e capazes de se engajar em harmoniosa, né, ação dar e receber, da mesma forma que Yang e Yin lá em Deus estão engajados também em harmonioso dar e receber. Beleza? Então, para a gente cumprir isso, homem e mulher devem amadurecer de tal forma que se tornam qualificados, né, para estarem casados e terem filhos. Então, basicamente, aqui, abrindo mais um parênteses, eu não posso multiplicar sem antes ter cumprido de forma plena, adequada, a primeira bênção ali, né, do crescer, do aperfeiçoamento individual, de eu estar bem resolvido comigo mesmo, entendendo quem eu sou em relação a Deus, em relação aos demais seres existentes do universo, principalmente em relação aos seres humanos, né? Beleza? Essa é uma dica importante, ok? Porque segunda vem após a primeira. Então, primeiro faço aqui, depois eu faço ali. Então, olha aqui o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o homem e a mulher, primeiramente, precisam amadurecer de tal forma que se tornem qualificados para estarem casados e terem filhos. Fazer a provinha, tirar a nota demandada, ser aprovado, receber o certificado, né? Fazendo as analogias aí com a educação. Ou seja, então o homem deve se tornar perfeitamente equipado com todas as qualificações que são exigidas para ser um homem, em todas as suas dimensões que depois vão surgir dentro da família. A gente já falou alguma coisa sobre isso lá na teoria da natureza humana original, falando sobre irmão, filho, pai, esposo, enfim, né? E, da mesma forma, a mulher também deve se tornar perfeitamente equipada, qualificada, né, com todas as qualificações e condições demandadas e exigidas para ser uma mulher, em todas essas também mesmas dimensões, né, relativas à mulher, que seria filha, irmã, esposa, mãe, avó, etc, etc, etc. Ok? Então, assim, esse chamado aí é para que eles se tornem capazes de cumprir a tarefa de um homem como esposo, a tarefa de uma mulher como esposa, respectivamente. Quando eles passam a possuir tais qualificações, habilidades, condições, eles passam a estar aptos a se casarem e terem filhos. Portanto, essa é a segunda bênção dada como uma promessa para os seres humanos. Ou seja, a gente pode dizer que essa é a segunda dimensão da existência humana. Primeira, individualmente, aperfeiçoado, eu aqui e Deus, né? Seja homem e mulher. Mas depois, na segunda bênção, que Deus demanda de mim, que como homem, ou você aí como mulher, possa estar qualificado para depois entrar num relacionamento, construir uma família, construir todas as relações que são necessárias e fundamentais e essenciais para que depois, nos demais escopos da vida humana, a gente tenha realização plena. Beleza? Mas enfim, a gente vai estudar e vai aprofundar isso na sequência, mas esse é um referencial, tá? Essa dimensão humana do relacionamento aí, das relações humanas, é fundamental
porque ele é paradigma e referencial para o que nós vamos desenvolver quando estivermos falando aí sobre a teoria da educação a partir da perspectiva, né, do pensamento de unificação ou como proposição do pensamento de unificação. Beleza? Vamos falar agora aí sobre o aspecto domínio, tá? Então ali a terceira bênção, os seres humanos devem se assemelhar à natureza de domínio de Deus. Ou seja, quando a gente fala que o ser humano precisa se assemelhar à natureza de domínio, a gente quer dizer que ele deve herdar a criatividade de Deus. Parênteses, vamos abrir aqui um parênteses. Gente, a gente fez uma aula inteira falando sobre a criatividade de Deus, esse elemento do caráter divino, lá no primeiro capítulo. E depois a gente falou bastante também, lá no terceiro capítulo, da teoria da natureza humana original, os aspectos da criatividade manifestos no ser humano e como isso dá ao ser humano essa capacidade de exercer domínio. Mas tem que ser uma qualidade, tem que ser uma aptidão, tem que ser um atributo muito bem desenvolvido, muito semelhante ao de Deus, para não dar problema, né? A gente falou sobre isso, não vou voltar naquelas discussões. Se você não viu, fica a dica, assiste lá. Mas é fundamental entender que a criatividade é essa qualidade, esse atributo que nós herdamos de Deus, que somente nós seres humanos herdamos de Deus, recebemos de Deus, que nos dá esse potencial de exercer o domínio sobre todos os demais seres existentes. Beleza? Fechei aqui esse parênteses, né, só para fazer as referências ao que a gente já tinha estudado lá. Então, basicamente, quando a gente fala dessa questão da criatividade, o que a gente quer dizer? Deus criou os seres humanos e todas as coisas com sua criatividade e pretendia ter domínio sobre eles. Né? Deus usou a sua criatividade e fez todos esses infinitos e variados seres existentes, inclusive nós seres humanos. Agora, nós seres humanos somos originalmente também dotados com essa criatividade e fomos criados para ter domínio sobre todas as coisas, centrando no coração. Centrando no coração. Não é defeito da gravação, eu vou reiterar isso novamente, né? Porque no gráfico está ali, eu coloquei a palavra propósito, né? Quando a gente está falando ali na parte de baixo do gráfico, aí na sua tela, sobre domínio, mas eu preciso enfatizar isso, porque quando discutimos na teoria da natureza humana original, a gente mostrou alguns problemas que a criatividade humana, sem estar conectada, sintonizada com semelhante à criatividade de Deus e com o coração de Deus, os problemas que vêm são gravíssimos, né? E quem sofre? Os seres existentes sofrem, nós seres humanos sofremos e por conseguinte, certamente Deus deve sofrer também, né? Por ver a gente fazendo tanta coisa que não deveria estar acontecendo, né? Mas enfim, é só um parênteses, uma reflexão aqui, tá bom? Em outras palavras, então, os seres humanos foram criados para possuir essa capacidade, uma vez que eles amadurecem. Voltamos de novo, então, lá na primeira bênção. Voltamos? Amor, onde é que a gente aperfeiçoa isso? Está ali na segunda bênção, esposo e esposa, depois vem os filhos, relacionamento fraternal, porque aí numa família você vai ter irmãos, um dia, enfim, né? Você é filho, você vai ser cônjuge, e um dia você vai ser pai ou mãe, né? Então, percebe que esse centrando no amor, ele precisa ser construído antes. Né? Primeira, segunda bênção, primeira e segunda dimensão humana. E agora nós estamos falando da terceira dimensão humana, o domínio sobre todos os demais seres. Mas essa terceira bênção, ela nos é dada como uma promessa, mas para o cumprimento dessa terceira dimensão da existência humana. Então todas as atividades que a gente pode observar hoje, principalmente no aspecto industrial, são atividades de domínio, exercidas pelos seres humanos sobre todas as coisas. Eu estou falando especificamente industrial, mas aí você pode aplicar isso para artes, para tecnologia, enfim, né? A própria ciência da educação, como a gente mencionou ali, dizendo que a ciência da educação evoluiu bastante, né? Todos os métodos e tecnologias e ferramentas que estão à mão aí. Então, a gente observa que tudo isso é fruto, resultado do exercício da criatividade, ou seja, domínio. Então, por exemplo, agricultores cultivam a terra. E o que é uma boa forma de domínio sobre a Terra. E a gente observa hoje que, né, a criatividade humana tem dado a capacidade de a gente conseguir cada vez produzir mais, né, até podemos dizer assim, com menos esforço, né, como se exercia a agricultura antigamente, né, que era muito braçal, e hoje a gente tem maquinários, ferramentas e tecnologias. Né? Então, tudo isso mostra que é um processo evolutivo, aplicando criatividade e exercendo esse domínio.
que tem que ser, centrando no coração, que tem que atender aqueles valores de verdade, bem e beleza. Entendeu? A gente tem que voltar a isso e eu tenho que enfatizar isso porque na sequência, quando a gente começar aqui a construir a teoria da educação a partir da perspectiva do pensamento de unificação, todos esses referenciais que eu estou construindo agora vão ser utilizados, nós vamos utilizar para entender o que o pensamento de unificação realmente quer dizer com educar o ser humano na sua plenitude, na sua completude, nas suas 3 dimensões, individual, relacional e no domínio sobre todos os demais seres da criação. Beleza? Num outro exemplo, aí numa fábrica, por exemplo, os trabalhadores produzem lá bens a partir de matérias-primas pela utilização de maquinários e tecnologias. Isso também é uma forma de domínio, né? Sobre as matérias-primas, sobre as máquinas, o próprio desenvolvimento e criatividade. E a gente observa isso também, né? O que eu mencionei, referenciar aí com relação ao processo evolutivo, isso é dica. Nós vamos falar sobre isso na sequência, quando entrarmos especificamente nesse tema da teoria da educação para o domínio, tá bom? Beleza? Mas, enfim, esse processo evolutivo, porque se você pega, por exemplo, como a gente está mencionando aí, citei esse exemplo das indústrias. Antigamente também, a gente observava nas fábricas, nas indústrias, muito trabalho manual, né? Braçal, as pessoas, operários ali. Hoje em dia, a maior parte, né? Principalmente serviços mais pesados e perigosos, hoje todos eles, ou quase todos, né? Estão sendo executados por máquinas, né? Dando proteção, segurança, resguardando o ser humano de se expor ao risco, ao perigo, a machucar, a morrer, etc, etc, etc. Mas, enfim, é uma reflexãozinha aqui que eu tô fazendo para ajudar você, mas depois você vai fazer várias outras, com certeza, quando pegar o livro e estudar mais detalhadamente esses aspectos aí. Aqui o objetivo, basicamente, é só apontar um caminho norte. A pesca também a gente pode aí usar como um exemplo, né, mostrando todos os elementos do ser humano. Então, quando a gente fala lá, lembrando do que fala lá no Gênesis, dominar sobre os peixes no mar, as aves do céu, os animais sobre a terra, etc, etc, a gente vê que o ser humano tem feito isso muito bem. Então, ter domínio sobre todas as coisas é manifestar de forma resumida aqui, para a gente não se estender, criatividade. Então, visto a partir do ponto de vista de formação das bases 4 posições, criatividade se refere à capacidade para formar uma base 4 posições interna e uma base 4 posições externa, né? Lembra disso? Falamos lá no primeiro capítulo. Então, a ciência, a arte, tecnologia, tudo isso a gente pode aí colocar, né, na categoria de domínio, né, como eu já mencionei, sobre todas as coisas. E com relação à sociedade humana, né, o domínio sobre a sociedade humana, a participação, a gente pode colocar aí também a participação na política, enfim, né, a gente poderia exemplificar, mas a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso nas aulas seguintes, quando a gente começar a detalhar isso. Agora, um ponto muito importante que está... eu só vou fazer uma referência lá no Exposição do Princípio Divino, é quando o reverendo Dr. Samimon fala sobre por que o ser humano ainda não está plenamente semelhante a Deus, perfeitamente no aspecto individual, na questão relacional, no aspecto família, né, homem, mulher, yang, yin, e principalmente na questão aí do domínio, usando a sua criatividade no domínio sobre todos os seres. Por que nós não estamos plenamente semelhantes a Deus? Porque o reverendo Dr. Samimon e o livro Exposição do Princípio Divino fala sobre queda, né, que tem uma explicação lá, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, mas os seres humanos basicamente se tornaram incapazes de herdar, manifestar, incorporar plenamente, integralmente, a criatividade de Deus centrada no coração. Ao invés, eles vieram a manifestar uma criatividade autocentrada. Já falei sobre isso, não vou voltar nessa discussão lá na teoria da natureza humana original. Isso tem causado muitos prejuízos para as pessoas, para a natureza, poluição, criação de armas, mudança e alteração, extinção de espécies, criação de problemas como desmatamento, a mudança climática. Nossa, a lista vai longe, eu não vou me estender aqui, tá? Mas a gente tem que entender que nessa nova teoria da educação que o pensamento de unificação está propondo, os mestres devem orientar os seus estudantes a manifestarem criatividade, mas sempre centrando no coração, coração de amor verdadeiro, para o benefício dos outros, não para a produção individual de lucratividade, para o bem individual em detrimento e muitas vezes em prejuízo dos outros, né? Porque isso não nos dá semelhança nessa natureza de domínio de Deus. Mas a gente vai falar mais longamente sobre isso
nas aulas seguintes falando sobre cada um desses temas, tá bom? Então vamos falar aí um pouquinho agora sobre o processo de crescimento dos seres humanos. Os seres humanos foram criados para se assemelhar a Deus. Entretanto, essa semelhança não ocorre instantaneamente. O ser humano não foi criado, igualzinho a Deus. Ele foi criado com um potencial, porque senão não teria aquela conjugação numa forma verbal imperativa. Cresça. Ué, eu já sou perfeito, por que eu tenho que fazer algum esforço? Multiplique. Não, isso daí é uma coisa natural, eu já sou. Não, percebe? Então a própria, como eu mencionei lá em Mateus 5,48, quando Jesus diz lá no Evangelho, seja, sede vós, seja você perfeito. Percebe? Então, significando claramente que nós não somos perfeitos instantaneamente, mas precisamos passar por um processo, e é isso que a gente está falando, né? Que o ser humano precisa de tempo para se desenvolver, sendo que o mundo criado é um mundo de tempo e espaço. E eu estou colocando essa ênfase, anota, e enquanto você anota eu vou fazer a dica de novo. Eu já mencionei e vou reiterar. Olha aquela aulinha sobre ação, origem, divisão e união, para você entender essa questão de tempo e espaço. Fundamental isso. Por quê? Porque é dali que vem o referencial para a gente entender esse processo de crescimento, que vai ser o norteador, o referencial, o nosso paradigma para desenvolver um processo de educação para criar seres humanos semelhantes a Deus. Ou como dizem aí os teólogos, filhos de Deus, né? Filho de peixe, peixinho. Como é que o ser humano é igual a Deus? Ele já nasce igual ou ele precisa ser preparado? Ele precisa desenvolver. E a preparação e o desenvolvimento se dá através de um processo. Como é que se chama esse processo? Educação. Beleza? Já dei muitas dicas, né? Tô dando dica demais, hein? Senão não vai sobrar assunto para as próximas aulas, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui. Quando a gente fala, por exemplo, ali, né? Eu citei a exposição do princípio divino. Então, eu sou obrigado a mencionar, porque o princípio divino ele vai também ter como referencial a Bíblia. Ele fala que os primeiros antepassados humanos, Adão e Eva, eles deveriam crescer, né? Tá lá, a bênção dizendo, cresça. E isso já dá pra gente essa referência que eu estou colocando na sua tela. Os seres humanos receberam uma porção de responsabilidade. É responsabilidade humana, o crescimento humano, o aperfeiçoamento humano. Tornar-se semelhante a Deus não é um processo que se faz por download, mediúnico, osmose. Não, ele é um processo que você precisa fazer. Isso se chama, à luz do pensamento, do exposição do princípio divino, na parte teológica do reverendo Dr. Samuel, responsabilidade humana. E se Adão e Eva tivessem cumprido essa responsabilidade, essas características, realizado essas 3 dimensões humanas, crescer, multiplicar e dominar, eles teriam construído um paradigma, um referencial, né, um modelo para que os seus filhos e os seus descendentes também fossem capazes de crescer, multiplicar, dominar, tornando-se semelhantes a Deus. E isso se chama educação. Onde começa a educação, então? Adão e Eva para os seus filhos e os seus descendentes. O que eu estou querendo dizer com isso? O que o pensamento de unificação e o próprio princípio divino está querendo dizer? Que a educação fundamental e essencial começa na família, através de um processo ministrado pelos pais, e depois, é lógico, sucedido pelo sistema de educação, porque vai entrar os outros aspectos aí, por exemplo, domínio, a gente vai falar sobre isso, preciso, instituições educacionais especializadas nas diferentes áreas, ciência e tecnologia, como a gente falou, artes, etc, etc. Tudo isso eu vou falar na sequência, então eu estou só aqui já fazendo você refletir sobre o que vem pela frente nas nossas discussões, né? Então, basicamente, em outras palavras, Adão e Eva teriam que cumprir as 3 grandes bênçãos, né? Ou seja, cumprir a sua porção de responsabilidade, a construção tridimensional de um ser humano ideal, né? Apto para viver numa sociedade ideal do futuro, né? Buscando o que a gente já mencionou anteriormente. E aí eles teriam sido capazes também de educar os seus filhos. E os seus filhos deveriam ser obedientes aos ensinamentos dos pais. Isso é fundamental, é essencial, porque isso depois se aplica e se replica e se manifesta nos processos seguintes que vão vir. Vai para a escola, precisa ser alfabetizado, vai ter a formação técnica profissional, enfim, né? Uma universidade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, sim.
E esse processo ele é contínuo. Obedecer os ensinamentos dos pais, ou aqueles que sucedem e representam os pais, que nós chamamos de mestres. Beleza? Tá fazendo os links já? Ou ainda não? Fica tranquilo, a gente vai explorar isso tranquilamente nas próximas aulas, tá? Então não se apavore aqui. Beleza? Então aí só para a gente não se estender, deixa eu falar um pouco mais aí detalhadamente sobre esse aspecto aí, né? Na teoria da educação da unificação, o propósito da educação então é potencializar os seres humanos a alcançarem semelhança com a perfeição de Deus. Ó, isso é fundamental, tá aí na sua tela, né? Se não der tempo, dá um pause no vídeo e copia. O propósito da educação é potencializar os seres humanos a alcançarem semelhança com a perfeição de Deus, com a natureza de multiplicação de Deus e com a natureza de domínio de Deus. Ou seja, está aí na sua tela as 3 dimensões da vida humana. Eu individualmente, eu e os demais seres humanos e eu em relação aos demais seres existentes. Todos os demais seres existentes, todo o universo. Beleza? Então, baseado nesses objetivos, os ideais de educação podem ser estabelecidos. Quais ideais? Vamos a eles? Primeiro, baseado nas ideias, ou na ideia de semelhança à perfeição de Deus, a perfeição da individualidade de uma pessoa é estabelecida como ideal de educação. Olha isso. Nós vamos falar aulas e aulas sobre isso. Então, vou repetir. Me permita, por favor. Baseado, então, nessa ideia que a gente construiu, e eu fiz você buscar lá na exposição do princípio divino, no aspecto teológico do reverendo Dr. Samyamun, essa ideia de perfeição individual, que na verdade fala da individualidade, personalidade, caráter humano. Uma pessoa precisa de um sistema de educação que permita ele construir caráter, personalidade, respeitando a sua individualidade. A gente enfatizou muito isso. Nós falamos aulas e aulas, lá no primeiro capítulo, no terceiro capítulo da Teoria da Natureza Humana Original, enfatizamos tanto sobre a importância da individualidade. Mas essa individualidade precisa ser aperfeiçoada. Tem que ter caráter, um caráter divino, né? Logos, coração, logos, criatividade. Temos que ter um sistema de educação que foque nisso. Beleza? Isso nós vamos falar mais adiante. Seguindo aí. Segundo ponto, baseado nessa ideia de semelhança com a natureza de multiplicação de Deus, a perfeição da família é estabelecida como o ideal de educação. Homem e mulher crescem, se casam, manifestam a harmonia conjugal e edificam uma família harmoniosa. Essa perfeição da família é a conclusão da segunda bênção e ela é referencial de educação. Nós precisamos, na filosofia da educação, e o pensamento da educação faz isso, esquematizar, detalhar, esmiuçar como construir seres humanos aptos a construir uma família ideal, porque é nessa família ideal que o ser humano se prepara para viver em sociedade. Todos os demais escopos da vida social humana são construídos, edificados, balizados, referenciados na família. Então percebe a importância? E o que a gente tem que fazer aí? Tá claro para você? E aí, terceiro aspecto, né, falando aí da terceira bênção, baseado na ideia de semelhança com essa característica que nós falamos aí, essa natureza humana de domínio, né, ou a natureza de Deus de domínio, a perfeição do domínio é estabelecida como ideal de educação também. Então, os seres humanos herdam a criatividade de Deus a fim de exercer domínio sobre todas as coisas. E construir seres humanos perfeitos, aptos a exercer esse domínio, essa criatividade semelhante a Deus, tem que ser o objetivo da educação, tem que estar contido nessa filosofia de educação. E ela está contida e nós vamos detalhar isso nas próximas aulas, tá ok? Então aqui eu estou tentando fazer você perceber a importância do que vem pela frente na sequência desse 5º capítulo, no estudo do pensamento de unificação, falando sobre a teoria da educação à luz do pensamento de unificação. Beleza? E aí, para a gente já entrar na fase final aí, né, porque a gente aqui está construindo um cenário, fazendo a introdução, e o objetivo é para você entender o referencial, o nosso paradigma a partir do pensamento da exposição do princípio divino, para a nossa teoria da educação. Então, basicamente, essas 3 grandes bênçãos são 3 grandes ideais da educação. São 3
fundamentais, referenciais e paradigmas, dimensões que nós precisamos focar, construir, edificar, estabelecer para que o ser humano esteja apto a alcançar a sua plenitude como um filho de Deus, um semelhante a Deus. Beleza? Então, a teoria da educação da unificação, o ideal da educação, consiste desses três ideais que a gente referenciou lá à exposição do princípio divino, falando sobre as três grandes bênçãos de Deus lá no Gênesis 1:28, mas que basicamente resume-se nessas três grandes dimensões. Primeiramente, estamos falando sobre perfeição da individualidade, depois estamos falando sobre perfeição da família e, por fim, perfeição de domínio. Em suma, a conclusão das três grandes bênçãos. Então, basicamente, essas três formas de educação são os temas que nós vamos abordar nas próximas aulas que virão. Cena dos próximos capítulos, vamos a ele, então. Baseado nas ideias descritas, que tipo de educação, então, é requerida? Qual é a proposição que nós precisamos edificar e o pensamento da unificação vai edificar nesse capítulo? Para a perfeição do indivíduo, uma educação do coração é requerida. Para a perfeição da família, uma educação da norma é requerida. E para a perfeição do domínio, uma educação de domínio é requerida, incluindo educação técnica, educação intelectual e educação física. Cada uma dessas formas de educação será discutida nas próximas aulas. Então, você conseguiu já perceber? Aí já estamos construindo um esqueletão aí, né? O esqueleto básico, referência que a gente vai seguir, o norte aí que a gente vai seguir é basicamente isso. Nós temos essas três dimensões da filosofia da educação que o pensamento da unificação vai propor, abordando perfeição da individualidade, né? O aspecto aí de caráter, né? Eu já tinha referenciado isso um pouco antes aí, o aspecto da família, né? Então as normas, e aí já entra elementos que a gente já vem mencionando, e falamos até alguma coisa sobre isso na axiologia, quando falamos sobre ética e moral, né? Esses normativos sociais que o ser humano precisa sedimentar para harmonizar as relações humanas, e aí o aspecto de domínio que vai passar tecnologia, nossa, né, com informações, temos muito, né, a ciência nos dá muitas referências e a educação a partir dos elementos construídos pela ciência no que diz respeito à técnica, os aspectos intelectuais e físicos estão muito aprofundados, né, mas enfim, ficou claro para você? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa introdução. O objetivo aqui é basicamente só dar um referencial, mas nós vamos seguir nessa lógica e nesse paradigma nas próximas aulas. Então fica aqui o nosso compromisso. Aí agradeço aí a sua atenção e peço a sua curtida no vídeo e vamos seguir no estudo, tá bom? Show de bola? Então é isso. Muito obrigado e até as próximas aulas então. Tchau, tchau.